Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Sim, estamos aqui novamente, quinta-feira é dia de um novo episódio do Juriscast, então muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença e pelos seus ouvidos atentos. Muito obrigado e vamos hoje falar de um tema super legal, vamos falar sobre cálculos jurídicos, esse tema que afugenta a maioria dos advogados por conta de lidar com números, mas que é algo muito legal, com um horizonte aí de atuação muito amplo e por conta disso, algo que a gente precisa trazer para a discussão aqui hoje. É sobre isso que a gente vai falar, sobre como você aí pode entender melhor e ganhar dinheiro com cálculos, tá bom? Mas antes, vamos fazer o agradecimento a quem apoia esta conversa aqui, todas as demais conversas, os debates legais, debates jurídicos que a gente faz por aqui, de alto nível, que neste momento é o curso de Direito da Univille. Esse curso aí que tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda e está sempre aqui apoiando a disseminação do conhecimento jurídico de altíssima qualidade. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, basta acessar univille.br/direito. Lembro também que este episódio e todos os demais estão disponíveis em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, se você quiser conhecer o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouco. E logicamente, por ser originalmente um podcast, está disponível em todas as plataformas de consumo de áudio, como Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts e assim por diante. Então fique à vontade para consumir onde você mais gosta, fazer lá seus comentários, mandar suas sugestões de temas, fazer seus questionamentos, avaliar os episódios do Juriscast para que a gente continue sempre produzindo conteúdos cada vez mais legais para vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso convidado, que é a estrela dessa conversa, que é quem tem muito conteúdo específico, detalhado para trabalhar e para compartilhar com a gente. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Dr. Rafael Beltrão. Ele vai falar hoje com a gente sobre como faturar aí na advocacia com cálculo jurídico. Ele que é advogado, administrador, fundador da empresa Cálculo Jurídico. Ele também é o desenvolvedor aí da parte conceitual destes cálculos aí ligados ao direito e é por ser tão especialista que ele está aqui para conversar com a gente, para nos dar uma aula sobre esse tema. Então, seja muito bem-vindo ao Juriscast, Dr. Rafael. Obrigado, Thiago. Estou super animado para a gente conversar sobre esse assunto. Cálculo jurídico é algo que eu faço. Eu estava contando, né, antes da gente começar aqui, há quanto tempo será que eu trabalho com cálculo de alguma forma na minha vida? E eu acho que ano que vem vão fazer 18 anos que eu estou trabalhando com cálculos jurídicos. Talvez você pense, nossa, essa pessoa aí tem muita idade. Não, eu me considero jovem, vou fazer 34 anos daqui a alguns dias, mas eu comecei cedinho, com 16 anos, primeiro contato lá no escritório da minha mãe com os cálculos previdenciários. Então vamos falar bastante sobre esse assunto de cálculos de diversas áreas, como que ele influencia a advocacia, como que ele influencia as demais áreas que auxiliam a advocacia. Então não é só o advogado que se preocupa ou deve se preocupar ou pode faturar com cálculos jurídicos, tem várias áreas também que assessoram o meio jurídico. E o que você precisa saber aí para dar os passos, se aprofundar nos passos dos cálculos? Legal, eu tenho uma dúvida e uma provocação, porque eu não ouvi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Foram dezenas de vezes que eu ouvi advogados falando que não gostam de números, que não gostam de cálculos, não gostam de Excel. E isso me faz refletir, né? Logicamente, a gente tem na graduação, a gente acaba não se aprofundando tanto nesta temática e, logicamente, no entendimento dos números, em cálculos em geral, mas, na minha visão, há aí um distanciamento dos advogados dessa temática mais matemática, por consequência dos cálculos. E eu gosto sempre de começar aqui o Juriscast dando um pouquinho de contexto para a audiência, um pouquinho de porquês, né? Porque a gente tá trazendo esse tema para a conversa, tá trazendo colocando esse tema sob a luz aí para a gente discutir. E para isso, então, eu quero lhe perguntar inicialmente por que a gente tem que falar sobre isso, né? Se isso é uma oportunidade, é uma ameaça, é algo que todo advogado precisa conhecer. Como é que você vê esse negócio de
calcular dentro da advocacia, ou usar cálculos, né, como parte da prestação do serviço, e por que é legal a gente falar disso neste momento, né? Você está há 18 anos já fazendo isso, mas poxa, agora tem algo de mais legal, algo de diferente, alguma oportunidade, por que é o momento da gente falar sobre isso? Sabe, primeira coisa, no começo da tua fala ali, sabe o que eu percebo? A advocacia gosta de cálculo. O advogado gosta de cálculo. Ele gosta de saber quanto ele tem para receber. Ele gosta de saber o resultado dos honorários, o resultado da liquidação, o valor da causa, a análise do direito. Ele gosta do cálculo. Não é que ele não gosta, ele gosta. E você perguntar, todo advogado ele quer saber quanto ele tem para ganhar, ele quer saber quanto o cliente dele tem para ganhar. Ele quer saber se tem divergência, se não tem divergência. Então, ele gosta, interessa. O que ele não gosta é de fazer o negócio. O que ele não gosta é de ter que calcular. É de pegar, esse índice aqui, como que eu aplico? Como é que eu vou compor o índice? Tem diversas formas de compor um índice de correção monetária. Se você nunca trabalhou a fundo, talvez você não saiba. Mas, assim, a própria correção monetária, que parece um assunto simples, ele tem diversas complexidades em como pode acontecer. Ele acontece no mesmo dia do vencimento, no dia seguinte, acontece após 30 dias como? Úteis, após 30 dias corridos, ele acontece toda virada do mês, ele acontece de forma anualizada, esse índice é calculado como... Então, eu estou trazendo aqui um aspecto pequeno sobre cálculo, para dizer que um aspecto pequeno sobre um cálculo jurídico, ele pode ter alta complexidade. Então, dessa complexidade, e lidar com essa complexidade é que a advocacia não gosta. Mas do cálculo em si, todo mundo adora. Todo mundo quer saber, quer olhar, quer ver o resultado, quer ver quanto vai ter. Tipo, atualizou quanto? Eu quero saber, quem advogado que recebe precatório. Uma coisa que deixa ele louco de feliz é ver a atualização do valor do precatório. Eu tinha para receber 1 milhão, atualizou, tem 1.300.000. Todo mundo fica feliz. Bom, não fica feliz quem tem que pagar, né? Eu tô aqui pensando no lado de quem tem que receber. Né? Mas quem tem que pagar também quer saber quanto que vai ter, qual que é o prejuízo que vai ser do bolso, né? Então, o que eu percebo com o tempo, quanto mais eu falo com a advocacia, eu tenho um contato, eu acredito até estreito com vários escritórios de advocacia, eles gostam do cálculo, mas fazer, e eu entendo, fazer não é tão legal. E não é tão legal porque a gente é advogado, eu sou advogado também, eu talvez sou um advogado meio extraterrestre que gosto do cálculo, talvez porque tenha vindo da administração, sempre gostei muito de matemática e tal, então eu acho que eu sou um pouco fora dessa curva de gosto. Mas o advogado, ele faz parte da advocacia, esse cálculo. Porque o cálculo, ele é a tangibilização de um direito. Então, quando a gente conversa sobre direito, e a gente fala sobre direito, e a gente discute, a gente advoga sobre direitos, a gente está sempre trabalhando um aspecto subjetivo, que ele se materializa num aspecto objetivo que normalmente é financeiro. Então, até no direito penal também tem aspectos financeiros, mas no direito civil, de forma ampla, ele se materializa num cálculo. Então, a advocacia ela gosta do resultado desse cálculo, mas não vai gostar do quê? Do que ela não gostaria de fazer, que é discutir a parte matemática dela. Matematicamente, como que eu transformo esse direito que eu gosto? Então, percebe, ele parte... o processo de transformação que é o complicado. Então, eu gosto de discutir o direito, eu gosto de defender meu cliente, eu gosto de trabalhar com isso, por isso que eu vim para a advocacia. E eu gosto de saber o resultado, eu quero saber quanto que isso significa de forma objetiva. Porque se eu não transformo isso de forma objetiva, do que vale as ações? Do que vale... normalmente, as ações, elas têm esse caráter financeiro. Então, mas eu não gosto dessa complexidade matemática que é você trabalhar num país que tem diversos tipos de entendimento, que tem diversas formas de cálculo, que tem áreas que não existem consenso de arredondamento, consenso da melhor forma de atualização, consenso do cômputo de dias. Então, isso realmente se distancia da advocacia. E daí você tem que pensar, mas então o que eu preciso saber sobre cálculo? O que você precisa saber sobre cálculo, e o que eu realmente acredito que a advocacia precisa saber sobre cálculo, não é o transformar matemático, mas é qual o direito eu estou colocando dentro desse cálculo. Você não precisa saber o transformar matemático da correção monetária,
como que eu faço? Qual que é o cálculo que eu devo fazer? Se eu advogo no dia a dia, né? Você precisa saber, olha, faz sentido aplicar tal índice. Então, tal índice, ele está num nível de abstração alto, que eu não preciso saber exatamente a aplicação daquele índice, mas eu preciso saber qual que é o índice que eu vou utilizar. Porque se eu não sei qual eu vou utilizar, eu fico à mercê de qualquer resultado que alguém coloca na minha cara. E daí, desse gap que eu tenho, que é transformar algo intangível em algo tangível que todo mundo quer saber, bom, você já percebe que tem uma baita oportunidade. Porque se toda a advocacia quer saber qual que é o valor do cálculo, é algo que não é alguma coisa que, tá mais ou menos, eu tô nem aí. Não, ela quer saber. E muitas vezes ela precisa juridicamente saber. Eu preciso dizer o valor da causa. Eu preciso liquidar uma ação. Então, quem faz esse processo de transformação tem um grande valor percebido. Sim. Legal. E você falou no início da sua fala, e algo que eu quero entender melhor, e acho que a audiência também, sobre esse negócio da exclusividade, né, do advogado. A gente está falando aqui na audiência do Juriscast com advogados, né? Sim. Mas você falou, pô, esse negócio de trabalhar com cálculo, fazer cálculo, não é exclusivo para advogados, né? Outras pessoas auxiliam, apoiam e complementam a atividade do advogado. E imagino que vários advogados estejam aqui nos ouvindo e pensando, cara, isso de fato é legal, eu preciso saber do cálculo, mas eu não quero fazer o cálculo, eu quero que alguém faça para mim, né? E como é que é essa relação com outras pessoas, com outros apoios que a gente pode ter para garantir que o resultado final seja o melhor possível para todo mundo que está envolvido? Perfeito. Primeiro eu posso vender meu peixe, né? Assim, mas eu vou vender meu peixe aqui sabendo que vocês têm que saber que eu tenho, assim, quando eu falo isso, eu tenho um nível de interesse em falar isso. Eu tenho um software que eu desenvolvi com o meu amigo, o Maurício, que ele é um auxiliar de cálculo. Então, o software chama Cálculo Jurídico, e ele auxilia o advogado a transformar parâmetros legais num resultado objetivo. O que ele lida? Ele lida com toda a complexidade intermediária. Então, ao invés do advogado falar como que eu corrijo, qual que é o índice, qual que é a forma de correção, o advogado fala qual que é o direito que ele quer calcular. E do direito que ele quer calcular sai o resultado. Então, essa complexidade intermediária é lidada pelo software. Então, é uma alternativa que quem mexe com cálculos tem. Poxa, eu posso lidar com o intermediário, esse intermediário pode ser um software que vai resolver a complexidade matemática e logística de um cálculo. Eu também posso trabalhar realmente com pessoas, com parceiros, que não necessariamente são da área do direito, mas precisam do conhecimento jurídico. E daí a gente entra na delicadeza dessa área. E é por isso que se eu preciso de um cálculo manual, artesanal, que seja um cálculo jurídico artesanal, o que eu vou fazer é dar preferência para alguém que esteja no ramo do direito, no ramo jurídico, inserido, que entenda a matéria. Porque se eu passo essa demanda para alguém que não tem conhecimento técnico jurídico, a pessoa pode muito bem saber fazer a parte intermediária, mas ela pode pecar nessa transformação, por não saber exatamente juridicamente qual que era a melhor alternativa, qual que era o melhor caminho, ou qual que era o caminho necessário. Às vezes até traz um caminho melhor, e a gente já viu isso, a pessoa traz um caminho melhor, só que juridicamente não faz sentido. Então, existem sim áreas que podem atuar com cálculos jurídicos, mas essas áreas precisam de um aprofundamento jurídico para ela conseguir trabalhar nisso. Quem que normalmente trabalha bem com isso? Outros advogados. Então, tem escritórios de advocacia que são especialistas em cálculos para outros advogados. Contadores. A natureza da contabilidade tem uma aproximação com o mundo jurídico muito grande. Então, a contabilidade vê muito da parte jurídica e essa aproximação faz alguns contadores se aprofundarem ainda mais, irem lá, realizarem uma especialização, entenderem a fundo a parte jurídica daquele problema e também prestarem serviços de cálculo. Muito, muito mais comum também na área tributária essa aproximação da contabilidade. Porque na contabilidade, na área tributária, a parte contábil influencia muito na forma de cálculo. Legal. E você
resumiu bem o seu software, a sua solução, que é uma solução especialista. Uhum. E por conta disso, você deve ter relação com muitos advogados, com uma comunidade grande de advogados, e deve ter um entendimento, de novo, aqui tentando ajudar a nossa audiência, quem está nos ouvindo, né, sobre potencial. Como o tema aqui da nossa conversa é ajudar pessoas, quem sabe, né, dar ideias aqui de como eles podem ganhar dinheiro, o que eles estão fazendo, podem fazer melhor, ou o que não estão fazendo, né, oportunidades que não perceberam, mas que estão aí disponíveis no mercado, até na sua própria base de clientes. Então, a minha pergunta vai para a linha de, poxa, o que tem de promissor relacionado a cálculos, relacionado a esse tipo de prestação de serviço, que os advogados podem não estar percebendo, ou podem não estar tratando como um produto rentável, capaz de gerar receita para eles hoje, né, aí nas suas bases, nas suas cidades, nas suas atuações. Tem um potencial muito grande de serviços consultivos, tem um potencial muito grande em várias áreas do direito, mas antes de entrar nesse potencial, já vou entrar, então se você está ouvindo aí, segura. Queria dizer que se você já advoga e já tem um escritório de advocacia, o primeiro grande potencial de cálculo é em liquidação. Não importa a área que você esteja. As liquidações normalmente é comum elas terem erros de atualizações, erros da forma de cálculo dos juros, erro da forma de lançamento das parcelas, seja uma atualização do mundo civil, do mundo previdenciário, do bancário, revisão de empréstimo, consumidor. Então, a atualização é um fruto baixo, que você chega com uma boa parametrização de cálculos e um bom estudo de cálculo da área na qual você já advoga, normalmente você consegue um incremento nas ações que você já ganhou. Então, se você revisa a forma de cálculo das suas liquidações, normalmente só isso é o suficiente para ser um incremento na sua receita, na receita que já está ganha. Então não tem nada melhor do que isso. Imagina, você chega no escritório que tem 10 liquidações e daí você começa a liquidar da forma correta as ações e por isso tem uma ou outra ação, não vou dizer todas, que aumentou o valor em 15%, 20%. A gente já pegou erro de liquidação, erro comum, por exemplo, no universo previdenciário, que um determinado erro de liquidação dava em toda a liquidação um erro de 30 mil reais. Então, você pensa 30 mil reais para o teu cliente, se você cobra 30%, 20%, 10% nisso, estamos falando de 3 a 9 mil reais que você poderia deixar de faturar apenas com uma revisão de liquidação. Então, se você já atua, eu não sei como que é a tua preocupação com a liquidação das sentenças que você tem na sua advocacia. Mas esse é um momento que vale a pena você prestar muita atenção, que vale a pena você colocar alguém para estudar. Meu escritório já é grande. Coloca alguém para estudar a fundo liquidação, coloca alguém para fazer esses cálculos aí dentro do teu escritório. Pode ter uma ferramenta que nem o CJ para o cálculo jurídico para auxiliar. Pode ser que seja na planilha, não importa. Então, eu estou dizendo aqui, não importa o meio, mas você precisa prestar muita atenção que os escritórios perdem dinheiro, mas muito dinheiro, por não estarem atentos aos parâmetros de liquidação. Então, isso daqui é só um alerta que talvez, se você não está prestando atenção, não está se preocupando com isso na sua advocacia, só nisso você já está perdendo dinheiro. Então, não precisa prestar serviço nenhum, não precisa ir para novo serviço, para nova oportunidade nenhuma. Só isso é uma forma de aumentar a tua lucratividade, aumentar o faturamento com a sua advocacia. O que mais você pode aproveitar de cálculos? Quando a gente pensa em cálculo, que nem falei no começo, é uma tangibilização do direito. Muitas vezes a gente pensa que tangibilização do direito é só uma parte financeira, o que também não é. É normal em diversas áreas do direito, como o direito trabalhista, o direito previdenciário, o direito tributário, a tangibilização é você entender se a pessoa tem direito ou não a uma ação ou tese daquela área. E eu vou dizer para você, se você tem clientes empresariais aí na sua advocacia, uma baita oportunidade hoje é o mundo tributário, com algumas teses derivadas ali da tese do século. Se você não sabe, a tese do século é a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que ela deu origem a umas 7 ou 9, não lembro ao certo,
possibilidades de teses derivadas, ou seja, talvez o meu cliente tenha mais 9 ali opções de exclusão de um imposto da base de cálculo de outro imposto. Isso é uma baita oportunidade, a gente tem, se eu não me engano, foi pautado até a exclusão do ICMS, da base de cálculo do imposto de renda. Então, é uma dessas 9 que eu comentei. Então, aqui eu estou lidando com uma possibilidade de direito que, se você já atuar para os clientes empresariais e estiver mapeado, pode nem já entrar com a ação de cara, mas saber que elas existem e mapear, acompanhar elas, a partir do momento que uma sai, você já consegue multiplicar ali toda a tua base de clientes por mais uma ação. Então, se você tem clientes empresariais, dá uma olhada em todas as exclusões de X, da base de X, que a gente chama internamente aqui, mas que é a exclusão de um imposto da base de cálculo de outro imposto derivado pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Se você atua com pessoa física, uma ação que ela é uma tese também, e faz sentido para você atrair novos clientes. Então, você pode utilizar uma tese, que nem eu falei, eu posso usar uma tese para expandir, para monitorar, e de repente expandir a minha carteira de ações, caso essa tese dê certo. É uma forma de eu usar cálculo, uma forma de eu trabalhar. Outra forma é você utilizar uma tese, que a pessoa vai ver um valor, para atrair um cliente novo para o seu escritório. Como que você faz isso? Vou trazer a ação pode ser ação do FGTS, ação da TUST, da revisão das energias elétricas, da tarifa de TUST e TUST, que é uma ação ampla, que tem muitos clientes no Brasil inteiro, praticamente qualquer pessoa pode ser cliente, e que teu objetivo direto não é monetizar com essa ação. Não, como assim? Então eu vou colocar uma ação no meu escritório que o meu objetivo não é ganhar dinheiro? Não, pera, eu disse que não é monetizar com a ação, mas é ganhar dinheiro sim. Você tem uma ação que repercute de maneira geral e que quase todo mundo tem alguma possibilidade de direito para mostrar para a pessoa que ela teria uma possibilidade de direito naquela tese. Por exemplo, a tese da revisão da energia da conta elétrica da TUST e da TUST. Chegou alguém no teu escritório, você atende pessoa física, você pode abordar, você sabia que tem essa tese? Você vai lá, faz o cálculo de maneira rápida para ela e mostra que ela tem um benefício econômico. A tese do FGTS, que é uma tese quase todo mundo conhece no universo jurídico, é uma tese que tem baixa probabilidade de êxito. E por ter baixa probabilidade de êxito, as pessoas tendem a encarar ela como poxa, talvez não seja algo bom para eu ter no meu escritório. E eu estava contestando isso, porque baixa possibilidade de êxito não significa que você não possa monetizar de uma maneira justa para o seu cliente em cima dessa ação. Como que eu sugeri fazer e como que eu sugiro você fazer sempre que tiver uma dessas ações que as pessoas espontaneamente procuram um escritório de advocacia para resolver, mas que nem sempre é viável ou é bom financeiramente aquela ação para o escritório de advocacia. Eu sugiro você fazer assim. Você trabalhe com essa ação no teu escritório. Você fala, olha, surgiu um cliente do nada, querendo uma ação do FGTS, querendo uma revisão tributária que ele ouviu na mídia, querendo uma revisão da TUST que ele ouviu na mídia. Você fala, vem aqui, deixa eu fazer esse cálculo para você, deixa eu ver o teu direito. Utilize alguma forma prática de fazer o cálculo, pode ser o cálculo jurídico, pode ser uma ferramenta, pode ser algum parceiro que você tenha de cálculo, e dê uma resposta rápida para esse cliente, dizendo da possibilidade monetária que ele tem. Você pode trazer, olha, tá vendo? Eu fiz o cálculo aqui para você, e daí o cálculo é importante, porque sem um valor concreto, você não convence, sem um valor concreto, você não inicia essa conversa e você não mostra que já realizou um serviço para ele. Então, o cálculo é extremamente necessário nessa etapa de fidelização, para mostrar que você está preocupado e está empenhado no caso dele. E você chega e mostra, olha, tá vendo a sessão da FGTS sua? Eu vi que você tem uma possibilidade de direito de R$3.000. E eu te chamei aqui, daí você chama a pessoa no teu escritório, tá? Ou abre uma videoconferência, não fica mandando WhatsApp para conversar algo negocial, não. Mandar o WhatsApp para conversar algo negocial é você perder a tua negociação. Aproveite o máximo as oportunidades. Quanto mais você tiver contato direto, pessoalmente, melhor. Não posso pessoalmente, por videoconferência. Abra, porque assim ela vai ver tua expressão, ela vai ver tua reação,
ela vai ter mais elementos para poder confiar em você. Então você mostra, olha, tá vendo essa ação da FGTS aqui? Eu fiz para você, lembra que eu prometi um prazo de 3 dias? Prometo um prazo rápido, gente, e cumpro. Prometi um prazo de 3 dias, estou devolvendo aqui para você. Eu vi que você tem uma possibilidade de ganho de R$3.000. Mas posso ser bem sincero contigo? Essa é uma possibilidade remota. Eu não tenho certeza, a gente aqui no nosso escritório não tem certeza se essa ação vai dar certo. Talvez ela dê, talvez ela não dê. Se você quiser, a gente pode continuar, a gente pode ir para frente nessa demanda. Mas sabe o que faz muito sentido? Olhando para o seu caso, olhando para o teu histórico de vida, faz muito sentido eu analisar se você não tem um benefício previdenciário, faz muito sentido eu analisar se você não tem alguma revisão aí dentro da sua empresa, faz muito sentido eu analisar alguma outra possibilidade que seja o core do seu escritório, ou que seja o que você realmente queira. Então, assim, você consegue, através de uma ação, ainda que você acredite que não tenha potencial, você consegue atrair alguém, fidelizar, mostrar uma prestação de serviço e trazer para uma área lucrativa do seu escritório. Ah, mas esse cliente que eu atendi, ele não tem direito às outras ações do meu escritório. Você pode utilizar esse momento para pedir indicação e para disseminar a palavra do escritório. Olha, eu vi que você tem isso aqui. Eu já tenho analisei um pouco a tua história de vida, a tua história de empresa. Parece que você não tem direito às outras ações possíveis. Talvez eu possa analisar para você ou não. Mas o que eu queria te pedir é, se você tiver algum outro cliente nessa situação, pode pedir para vir aqui conversar comigo, pode indicar aqui para o meu escritório. Então, essa sistemática de você utilizar uma ação que é tese, que não é uma possibilidade concreta, mas como um demonstrativo de boa-fé para atração para o teu escritório, para oferecer uma carteira que faça mais sentido para a sua advocacia, é uma excelente estratégia de atração. É isso aí, meus amigos do Dr. Rafael Beltrão falando pra gente como você aí na sua advocacia pode faturar mais utilizando cálculos jurídicos. Então, se você está gostando, ele acabou de falar aqui sobre pedir indicações para os seus clientes. Eu quero pedir uma indicação para você que está aí nos ouvindo. Tá gostando desse episódio? Encaminha ele para algum colega advogado, alguma colega advogada, alguém que está precisando aí ampliar as fontes de receita aí do seu escritório. Encaminha para ele se você está gostando desse episódio. Da mesma forma, não esqueça, não deixe de avaliar o episódio. Sim, dependendo aí de onde você estiver ouvindo, você consegue deixar as estrelinhas aí pra gente saber se você está gostando muito deste episódio, e pode também comentar, fazer seus comentários. Eu leio todos os comentários aqui com bastante carinho, seja para falar o que você está pensando sobre este episódio, seja para você complementar as falas aqui do Dr. Rafael, seja para você sugerir algum novo tema, alguma nova personalidade para a gente trazer aqui nos episódios do Juriscast. Fique à vontade, este episódio, este espaço, né, é disponível para a gente socializar, então use-o a seu favor. Vamos conversar, me ajude a trazer episódios cada vez mais legais aqui para você continuar evoluindo, para nós continuarmos evoluindo a nossa advocacia, tá bom? Bom, Dr. Rafa, eu já vi você produzindo, né, bastante conteúdo na internet. Eu gostei muito de ver a didática que você utilizou para ajudar alguns advogados a perceberem o ponto de vista do cliente. Eu tenho um entendimento de que muitos advogados são muito bons na técnica jurídica e têm dificuldade de expressar a sua estratégia, a sua intenção e, acima de tudo, o objetivo e o benefício por parte do cliente para vender os seus serviços, vender os seus produtos, né? E eu queria ver se você tem uma percepção parecida ou diferente a respeito dessa dificuldade que alguns advogados têm para vender seus produtos, seus serviços. E já que a gente está falando desse tema, se você tem alguma dica para ajudar as pessoas a falar sobre o tema, a se fazer entender de maneira mais fácil e, acima de tudo, que os clientes entendam mais e, por consequência, contratem mais os advogados que estão aqui nos ouvindo. Você sabe que eu acho que realmente tem pelo menos uma divisão aí, uma divisão bruta de advogados que gostam de fazer venda e que adoram uma parte comercial e que adoram o momento do atendimento e que se realizam nisso, e advogados que não gostam tanto assim. Gostam muito da parte jurídica, gostam muito de advogar, mas
talvez não brilhem tanto, ou não se vejam brilhando tanto na venda. E eu acho que um caminho não legal, não bom, para quem que não se vê brilhando em venda, executar, é tentar vender. Se você não se vê como vendedor, e talvez você veja na internet todo mundo falando, você tem que ser vendedor, advogado precisa vender, você tem que vender, talvez você possa tentar enxergar um outro ponto de vista e executar de uma outra forma que você não se sinta vendendo. Eu li um livro esses tempos que chama Adam's Óbvio, em português ele chama do Adam's Óbvio, eu não sei como que é em inglês, e ele fala de um cara que fazia o óbvio, e desse óbvio ele tirava resultados extraordinários, porque as pessoas estavam tão preocupadas em fazer algo complexo que elas não viam a primeira coisa que deveria ser feita, a coisa mais óbvia que estava na frente delas. E uma das coisas que tem nesse livro que me marca e faz um paralelo para a advocacia é que uma vez ele chega numa fábrica de papel, de folha de sulfite, e aquela fábrica estava com dificuldade de vender os maços de papel. E ele chega, começa a analisar a fábrica, começa a analisar o que é feito lá dentro, como que é o processo produtivo do papel, como que eles embalam, como que eles distribuem. E ele chega com uma proposta de marketing para essa fábrica. E a proposta era falar sobre o processo produtivo, falar tipo, nós utilizamos água filtrada nos nossos papéis. Eu não vou lembrar assim as etapas de produção do papel, mas ele fala, vamos falar sobre essas etapas, porque parece que eles fazem com tanto zelo o papel, que se as pessoas souberem, elas vão comprar mais. O dono da empresa falou, mas isso é ridículo, porque todo mundo faz papel desse jeito. Então não vai fazer diferença nenhuma pro meu cliente eu falar como que eu faço esse papel. E o Adam's Óbvio, ele convenceu o empresário de que seria uma boa estratégia de marketing. E a estratégia bombou. De repente, todo mundo comprava aquele papel como sinônimo de excelência e qualidade. E não que aquela fábrica fizesse algo diferente ou extraordinário, mas ele simplesmente estava contando o que ela fazia. E isso era o suficiente para aproximar as pessoas dela. Então, talvez, daí chega, né? A gente volta aqui para a advocacia, daí, tipo, poxa, você tem que fazer algo extraordinário, você tem que ter um mega diferencial. Imagina, se todo mundo tem um diferencial extraordinário, como que a gente advoga? Porque daí começa a virar não advocacia, porque não, é impossível a gente ter 1 milhão de pessoas com algo extraordinário. E talvez você não precisa ter algo extraordinário para vender bem, para ter uma empresa lucrativa. Então, eu acredito que muito, então voltando, né, a pessoa que não se vê como vendedor. Uma sugestão minha, e que funciona muito e traz muita clareza, é, em vez de você tentar vender, em vez de você chegar no final, tipo, o que eu faço, que gatilho eu uso, que estratégia aqui de fala, eu vou usar a técnica spin, não usar a técnica spin, abandona isso. Abandona tentar usar gatilho, porque gatilho mental, se você usa de maneira não profissional, você afasta a pessoa e não aproxima, porque o ser humano é treinado para perceber incoerência. Então, abandona tudo que te possa tornar você incoerente no momento da conversa com o cliente e traga o que você já faz, traga o que já é natural na tua advocacia. Fale sobre sua advocacia. Fale, olha, aqui, deixa eu te explicar. Tá vendo aqui, empresário João, teu cliente? Eu vou pegar o teu processo e o que eu vou fazer? Eu vou analisar. Eu vou analisar o mesmo, minha equipe jurídica vai analisar. Depois que analisar, a gente vai fazer a próxima etapa, que é elaborar um parecer. Esse parecer, sou sempre eu que elaboro aqui no escritório, é sempre o meu melhor especialista no assunto que elabora. A gente passa por 2 revisões. Talvez você não saiba, mas aqui dentro nós temos um setor de controladoria, nós temos um procedimento de qualidade interno, que tudo é revisado por 2 pessoas. A controladoria que garante que o prazo interno vai ser cumprido em 5 dias anteriores ao término do prazo. E você começa a falar sobre o teu serviço. Que se você se preocupa com a tua advocacia e você tem uma advocacia boa, você merece prosperar. Se você merece prosperar e tem essa advocacia boa, você merece falar sobre ela. E se realmente a tua advocacia ela for uma advocacia que prima pela excelência e pela qualidade, quando você falar sobre ela, você vai encantar. Então, ao invés de tentar vender,
Fale sobre a tua advocacia. Fale sobre como vai ser ali dentro, como que vai ser o escritório. Mostre a possibilidade do direito, mas fale sobre sua advocacia, porque quando você fala sobre uma advocacia de excelência, você encanta, e muitas vezes encanta muito mais do que tentar vender um processo, do que tentar vender um contrato. Legal, que bom que você trouxe esse tema, porque eu tenho a intenção aqui no Juriscast de sempre trazer especialistas e dar voz ao especialista é a melhor forma da gente multiplicar o conhecimento, né? Quando a gente compartilha esse conhecimento, a gente multiplica ele. E já que a gente está falando de falar sobre, ter orgulho, né, do zelo e tal, é inevitável que a gente faça um momento aqui para você falar um pouquinho do cálculo jurídico. Porque quando a gente fala de cálculos no mundo jurídico, como a gente já comentou antes, no início da conversa, a palavra cálculo já leva, né, já tem uma percepção de algo difícil, algo complexo. Em especial para quem não é treinado aí na arte da matemática, pode parecer ainda mais complexo. Então, para que a audiência, além de te conhecer pelas suas palavras, eu queria que você resumisse para a gente, o que a sua ferramenta, né, o que o cálculo jurídico mudou nessa complexidade que historicamente estava, ou está ainda, talvez, atrelada aos variados possíveis cálculos a serem feitos, serem prestados aí por quem trabalha no mundo jurídico, e resumidamente também, que tipo de cálculos que a tua ferramenta oferece, ajuda, para que quem está nos ouvindo também possa conhecer um pouquinho sobre o que está disponível, tecnicamente falando, para ajudar a conquistar essa possibilidade de faturar mais, de prestar um serviço mais rápido, mais assertivo, que a gente comentou e não deu uma opção para a pessoa, salvo ela, né, se aprofundar pessoalmente. Então, resume aí para a gente o que é a sua ferramenta, o que ela faz para deixar esse processo mais simples, que tipos de cálculos e serviços estão disponíveis nela para ajudar a pessoa que está nos ouvindo aqui. Você sabe qual que eu acho que é o principal diferencial, ou o principal processo, ou a principal naturalidade ali do cálculo jurídico? O que a gente se propôs a fazer, o que a gente faz? Não é nem simplicidade. Eu acredito que o software seja simples, mas é confiabilidade. Porque quando você faz o teu cálculo numa planilha Excel, como você fica confiante que aquele resultado está certo, que você não mexeu nenhuma variável que não deveria mexer? Eu lembro de antes, quando a gente estava para lançar o cálculo jurídico, lá em 2017, chegou um caso na minha mão muito interessante, que era de um calculista famoso, renomado, muito bom. O calculista é excelente, é impecável na parte técnica jurídica dele, então não era alguém que fazia um trabalho meia boca, longe disso. Mas naquele trabalho tinha um erro de R$500 mil. E o que era o erro de R$500 mil? Ele provavelmente clicou numa célula e modificou ela, porque dava para ver, sabe? Sem querer. E essa modificação se arrastou. E essa modificação involuntária, R$500 mil. Depois não se atentou, é fácil não se atentar. Num cálculo complexo, com inúmeras variáveis, é fácil algo passar despercebido. E o cálculo jurídico, ele vem para trazer uma confiabilidade muito alta nos cálculos que ele executa. Porque pensa, tem cálculos que são executados mais de 1000 vezes por dia, por mais de 5 anos. E toda vez que a gente percebe alguma coisa fora da curva, a gente vai lá e implementa uma política de teste, que é realizar um teste automático dentro do programa que garanta que aquele erro, que aquela inconsistência nunca mais aconteça. Porque se acontecer, vai alertar a gente que ela está acontecendo. E a gente, a partir do momento que alerta, isso não deixa de acontecer. Então a gente não pode modificar o sistema, por causa desses testes automáticos, de forma que faça o resultado dar errado mais alguma vez na vida. Então a gente garante que quanto mais o programa é usado, quanto mais as pessoas usam os cálculos, mais testes automáticos, que é algo que eu não consigo fazer no Excel, mais cobertura de testes automáticos eu tenho, e hoje nós temos milhares de testes que garantem a confiabilidade, mais confiável é o resultado que sai dali. Em segundo, vem a simplicidade, que o advogado não precisa saber como realiza as dezenas de formas de correção monetária, nem as dezenas de formas de juros, nem as dezenas de requisitos de uma aposentadoria, ou como funciona a incidência de todos os reflexos e incidências de um cálculo trabalhista,
Ou qual que é a linha que você tira de um SPED para fazer um cálculo tributário? E como que eu realizo a consolidação dos registros C90 de um SPED? Então, a gente tira essa complexidade do cálculo e traz para opções. E opções você, no cálculo da aposentadoria, por exemplo, você deseja calcular a aposentadoria do professor ou não? Então, em vez de trazer todos os requisitos para a memória de um ser humano, a gente deixa isso registrado numa memória de desenvolvimento, numa memória de programação. Então, em vez de trazer a resolução da parte complexa para o ser humano, a gente traz somente a escolha do caminho que ele quer seguir. Então, a gente permite alta flexibilidade do usuário, mas ele escolhendo o caminho jurídico. E do caminho jurídico que ele escolhe, a gente traz o resultado matemático para ele, o resultado de lógica para ele. E que áreas que a gente atua nessa? Perguntou, fui falando até no meio ali. Sim. A gente está em constante expansão. Tem áreas que nós estamos começando a expandir, tem áreas que a gente já está muito consolidado. Mas hoje, no programa, tem previdenciário, civil, tributário, trabalhista, bancário e penal. Legal, tem oportunidade para todo mundo. Você que está ouvindo estava pensando, será que tem algo para mim? Pode ser que sim. Basta você acessar calculojuridico.com.br. Bom, fiz um merchan para você em cima do teu próprio merchan. Double merchan, hein? Lembrando a audiência que aqui a gente, ninguém é pago, né? Ninguém está pagando para estar aqui. Isso aqui é uma preocupação minha de selecionar pautas que ajudem os advogados, estejam eles em escritórios de advocacia ou em departamentos jurídicos, a terem uma rotina jurídica cada vez mais eficiente. E tecnologia é parte disso, então é por isso que o Rafa está aqui e os demais convidados que estiveram aqui em todos os demais episódios do Juriscast estiveram aqui para nos compartilhar oportunidades, né, pontos de vista para que a gente evolua, para que a gente tenha o psicossômetro, né, para que a gente tenha alguma curiosidade, alguma vontade extra de pensar em oportunidades e de jeitos diferentes de ter um resultado diferente. Bom, tá muito legal o papo, mas o tempo voa, então para finalizar nossa conversa, eu gosto sempre de pedir referências, né? O Dr. Rafa compartilhou muito conhecimento com a gente, dá para ver que ele é crânio, que ele tem muita experiência nessa área, mas um benefício de viver na época que a gente vive é ter a internet à disposição e ter acesso a muito mais conhecimento. Então, se você ouviu esse episódio até aqui, seus olhos brilharam, você gostou do que ouviu, quer saber mais, quer estudar mais, quer se aprofundar em alguma coisa que a gente conversou aqui, vamos pegar um pouquinho mais do conhecimento do Dr. Rafa e aí eu quero lhe perguntar, doutor, o que você recomenda de referências, né, para nossa audiência seguir aprendendo, seguir evoluindo, seguir conhecendo mais sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como entender melhor sobre cálculos jurídicos, tá? Então, que pessoas, que livros, que cursos, que referências que você recomenda que a nossa audiência passe a buscar daqui para frente para que eles consigam evoluir cada vez mais na sua rotina jurídica? Tem uma pessoa que eu gosto bastante, tem um relacionamento forte que é MH Cálculos. Você vai lá, MH Cálculos, que é do Marlos. Ele trabalha com cursos sobre cálculos periciais. Se tiver com vontade de se aprofundar em cálculos periciais, entra lá, cola nele. Ele tem um grupo de mentoria, vale muito a pena. Ele provavelmente nem sabe que eu estou indicando ele aqui. Eu gosto também de um cálculo trabalhista, tá? Eu nem sei o nome, MH Lorim. Acho que é isso, deixa eu ver. Tudo com M, né? É Milorim, acho que é Milorim Cálculos. Tem alguns, eu gosto bastante de ler também. Então eu gosto dos livros previdenciários do Hermes Arraes. Eu gosto do tributário. Tem que pesquisar aqui, dá um segundo. Tranquilo. Você que, nesse meio tempo, enquanto o Dr. Rafa aí pesquisa, você que pegou as referências e está indo até eles, não esqueça de comentar que você ouviu o nome deles lá no Juriscast. Sim, eventualmente eles vão conhecer o Juriscast também, vai ser muito legal essa ponte, hein? Continue aí, Dr. Rafa. Eu gosto do Anderson Souza, do tributário. O Anderson Souza ele faz um trabalho legal, ele simplifica essa parte de como que funciona a parte de tributos, como é que funcionam os cálculos de tributos. Muito bom, ele tem, acho que um programa de assinatura dele que é bem em conta, que ele vai, que toda semana tem coisa nova lá.
Então, essas pessoas aí, uma para parte pericial, uma parte trabalhista, uma para parte de cálculos tributários, para cálculos previdenciários. Então, Celise Beltrão, minha irmã, se eu não indicasse ela... Bom, eu não tenho como não indicar ela. Ia ter um problema familiar. Ia ter um problema familiar para planejamento previdenciário. Então, ela faz algumas dezenas de planejamento previdenciário por mês. Então, não é só por ser minha irmã. Eu sei que ela tem atuação em mais de 25 países com planejamento previdenciário. Então, ela tem uma bagagem muito forte devido à alta demanda que ela mesma atua, né? Então, eu acho que Hermes Arraes, eu já falei do Hermes Arraes, Emerson Costa, também para cálculos de liquidação e cálculos previdenciários. Segue o Emerson Costa. Eu acho que é isso que vem na minha cabeça, Thiago. São pessoas que eu acompanho. Legal, bastante gente, bastante referência, simplificando e acelerando o trabalho aí de localizar referência de quem nos ouviu até aqui. Essa é a parte boa de falar com especialistas. Dr. Rafael Dr. Rafael Beltrão falando com a gente sobre como você pode aí ganhar um pouquinho mais de dinheiro utilizando-se de cálculos aí na sua advocacia. Então, Dr. Rafa, muito obrigado por ter aceito o desafio e por ter compartilhado tanto conhecimento com a audiência aqui do Juriscast. Muito obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Adorei estar aqui, adorei conversar com vocês. Obrigadão. Maravilha. Obrigado então, Dr. Rafa. Obrigado, logicamente, a você, meu amigo, minha amiga, advogado e advogada, que estiveram conosco até o final de mais um episódio aqui do Juriscast. Toda quinta-feira tem um novo episódio, então a você que está sempre por aqui com a gente, muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais um episódio e, logicamente, vai ter um novo especialista aqui trazendo detalhes de uma área aí do jurídico que a gente vai entender melhor e aprender algo novo juntos, tá? Continue acompanhando aí o Dr. Rafa, Cálculo Jurídico, nas redes sociais. Logicamente, siga @Thiago Facchini. Em todas as redes eu estou disponível, sempre aberto a trocar uma ideia, trocar conhecimento com vocês. E pelo momento é isso. Nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.